Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Em dezembro de 2023, nós publicamos a entrevista de Gilson. Gilson tem uma doença rara e incurável e durante a EQM dele disseram para ele voltar para o corpo para ajudar a preparar a sua esposa e a sua filha para sua partida definitiva. Ele fez isso. Recentemente, ele novamente nos procurou, dizendo que foi orientado a contar mais coisas. E essas novas coisas geraram essa nova entrevista. Na primeira entrevista, dissemos que era uma EQM diferente. Essa continuação é mais diferente ainda, e você não pode deixar de assistir. Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Gilson, bom dia. Você nos deu uma entrevista há um pouco mais de um ano. Ela já foi publicada em 4 partes e eu vou colocar o link para as pessoas, tanto aqui na tela quanto na descrição do vídeo. Você entrou em contato comigo há pouco tempo, falando que as coisas tinham caminhado conforme você havia sido informado que caminhariam. Para quem está nos escutando pela primeira vez agora e ainda não teve tempo de ver a sua entrevista, você teve uma experiência de quase morte e você foi avisado, você ia ficar lá, mas foi dada a oportunidade de você voltar e ficar um tempo aqui para que a sua esposa e a sua filha se acostumassem com a ideia da sua partida, se preparassem. Me lembro até que foi mostrado para você como que elas ficariam se você partisse naquele instante. Então você voltou sabendo que seria só por um tempo. E assim foi a nossa entrevista. Você, ao me procurar a semana passada, né, você falou que você estava pronto para me responder algumas perguntas. Eu falei, bem, se o Gilson quer falar alguma coisa, eu quero escutar. E se eu vou escutar, eu quero compartilhar com todos do canal. E é por isso que nós estamos aqui. Então, você acabou de me explicar que você está bastante cansado e que é mais fácil até se eu colocar perguntas. Eu tenho algumas aqui prontas, eu sempre tenho, mas eu queria que você fizesse essa introdução, falasse o que você quisesse e na sequência eu farei algumas perguntas. Muito obrigado. Ok, Carlos. Bom dia a todos, todos que pertencem afinal que somos nós, né? Esse canal que tem ajudado muitas pessoas. Essa vontade de falar, ela não é espontânea. Na realidade, mais uma vez, eles pedem para me falar. Estava com dificuldade, estava em negação, porque minha situação de saúde já está bastante avançada. A proposta que eles deram, ela está evoluindo naturalmente, realmente. Na minha entrevista com você, inclusive, da última vez, eu fiquei muito na dúvida. Você falou, você viu imagens futuras, e eu disse, não, era quando eu saí para o hospital, e não sei o que, aquela imagem, não sei o que, e com o tempo ela ficou clara, eram imagens futuras realmente, a minha esposa ia realmente arrear de uma forma muito severa. Foi livre-arbítrio lá em cima, embora a gente tenha que entender, e eles explicam isso muito bem, que embora a gente tenha o livre-arbítrio, os nossos sentimentos lá são totalmente diferentes dos nossos sentimentos aqui. E quando você é tomado pela imensidão, que você está se sentindo uma pessoa só sentimentos positivos, só sentimentos de amor, as coisas tomam uma situação diferente.
enquanto na hora que você sai do teu corpo e você vai e você escuta, tá tudo ok, você vê teu filme, como foi o caso, e você está tudo ok, você até esse momento você está totalmente sem o sentimento dos que ficaram. Você não está pensando neles. Até a minha filha falou assim, poxa pai, você até falou, não pensava em mim, não pensava em ninguém. Não, eu não pensava mesmo, estava tudo tranquilo. Mas ao momento que eles questionaram, você tem uma oportunidade, porque a sua esposa vai sofrer muito e a sua filha, porque o choque vai ser muito grande, foi uma coisa, essa última crise que eu tive foi muito agressiva e muito rápida, e a partida seria muito rápida. Aquele momento em que eles falam, eu deixo meu coração se enfoca. E eu concordei, por minha livre vontade, de descer e ficar um tempo. Estamos há 1 ano e pouco, a minha situação está bem agravada, né? Os médicos já não tem o que fazer, não adianta ficar, estou tentando não aumentar a morfina, porque ela cada vez mais prejudica, e eles vêm me explicando nesse processo de 1 ano e meio muitas coisas, e deixando claro muitas coisas. Só para que as pessoas que estão chegando agora possam entender, rapidamente só diga qual é o problema que é irreversível. Eu tenho uma doença que não tem cura, que é a amiloidose. Ela vai, no meu caso, ela vai dominando, acumulando, as proteínas não tomam a forma correta e vão grudando em todos os teus órgãos e no sistema nervoso central. No meu caso, ela está dominando o sistema nervoso central, está acumulando muito. Eu não tenho resposta de vários órgãos, embora estejam saudáveis, né, com os exames comuns, porque o exame para detectar o grau de acúmulo em cada órgão, ele é muito invasivo, não vale a pena, na minha situação, fazer. Mas só que o sistema nervoso central está tirando o controle dos meus órgãos todos. Então, eles estão funcionando muito mal, coração, gastrointestinal, tudo já está basicamente funcionando pessimamente, tá? Essa foi o que aconteceu. E nesse período, então, como eu estava falando, cara, eles vêm me explicando uma série de coisas, e eu estou plenamente já, como que eu posso te dizer, sabedor de que o processo está, enfim, em finais de acontecer mesmo. As minhas crises têm sido bem violentas, de todos os tipos, e há uma consciência muito tranquila sobre isso. Inclusive, um processo que eu achei muito interessante, que eu conversei muito, é que eles o tempo todo me informam. E eu questionava às vezes, poxa, mas eu concordei em um tempo, e esse tempo está um pouco longo, porque é muita dor, essa doença está muito no corpo. E eles diziam, não, é o tempo correto, é diferente, e calma, porque estamos chegando próximo. O que mais falam agora, está chegando próximo, não fica tranquilo. E eles fizeram um processo comigo de desligamento, e eu achei muito interessante. Eles foram, pouco a pouco, conversando comigo, e que eu fosse fazendo um desligamento. Um desligamento não assim, não deixei de amar minha esposa, não deixei de ter, mas se afasta um pouco. Sinto o amor diferente. Diferente não. Sinto o amor, mas não com apego, porque se você voltar e estiver muito ligado, você precisa desse desdobramento. Você precisa se desligar disso. Então, isso foi acontecendo, não só com ela, com a minha filha, com tudo. Várias vezes que eu pensava, poxa, mas se eu pudesse fazer isso para minha filha, acho que ela ficaria melhor. E eles falam, não, você não tem mais o que fazer. Mantenha o teu caminhar, o que puder
ainda melhorar dentro do possível, melhore, mas não, você não tem mais como intervir em nada. Não te é mais permitido intervir em nada, siga, e você vai se desligando realmente. Eles pedem para você se desligar de hábitos comuns que te ligam aqui. E eu tenho feito esse processo, entendeu? E está acontecendo de uma maneira muito legal, porque eu vou me desligando realmente. E pouco a pouco. Eles pedem para eu me afastar de tudo que me atrai, vamos dizer assim, aqui. Sei lá. Enfim, qualquer sentimento de coisas que aqui eu acho, isso é legal, ou pensamentos de qualquer coisa, eles estão trabalhando comigo o afastamento. É como eles estivessem, dentro do que eu entendo, é como eles estivessem já me preparando para que não precise lá ter tanto... o que eu entendi é que você tem um tempo lá, você sai, você tem um tempo lá de adaptação, né, e de retorno. E eles estão me preparando, né, e naquela época que eu fiz com você aquele vídeo, eu me pautei muito na situação. Acho que até você viu até um pouco de desabafo que eu contei, na realidade até muita coisa, né, do processo que aconteceu. Acho até que talvez tenha sido enriquecedor. Mas eu deixei um pouco o de trás também. E de trás eu já tinha coisas que aconteciam. Eu já tinha, mais de uma vez, estado lá em sonho. E eu sei onde é que é. Eles já me mostraram onde é. Aquilo é minha casa, porque eu sei que é minha casa. E é onde eu trabalhava. E eu trabalhava num local que é uma colônia, entre as tantas que existem, né, colônia de atendimento, e que eu trabalhava num local em que eu recebia pessoas que partiram muito abruptamente, junto com todos lá, né, eu não era nada demais, trabalhando junto, e recebia pessoas que partiram muito abruptamente, precisavam de atenção. E elas ficavam, sim, ficam nessas macas que não tem pé, né, inacreditável. Era um lugar com muito vidro, das vezes que eu me lembro bem. Não me mostraram nada além, era trabalho, e o que eles me falam é que eu retornarei a esse trabalho. Então, são coisas que foram sendo me reveladas, Carlos, e mostradas, que já tinham sido mostradas várias vezes, e que realmente eu nunca... É aquele negócio, quando você tem a experiência, parece que você não está aqui só, você está entre todos. Eu não me caibo mais aqui, eu me sinto mal dentro do meu corpo. Essa é a grande realidade. É muito difícil conviver com o meu corpo. E você está como se estivesse aqui e lá ao mesmo tempo. Então as coisas vão ficando, de uma certa forma, tudo muito mais claro. Coisas do passado, coisas do presente. Você parece que tem um entendimento maior de coisas que você passou e coisas que foram mostradas e que você não estava nem atento. Você estava seguindo sua vida, trabalhando, buscando sustentar pessoas, trabalhando em obras sociais e naquela correria nossa louca do dia a dia. E o que eles estão fazendo é deixar tudo isso mais claro comigo, né? Muito mais transparente, tentando botar uma coisa de uma forma que é muito normal, diga para as pessoas que é muito normal. E que nós estamos, sim. Se a pessoa está num livre-arbítrio que está prejudicando muito, nós vamos intervir. O que eles estão me dizendo, a experiência de quase morte, ela tem sido de muito sucesso, porque muitas pessoas estão despertando e estão seguindo um caminho melhor. Há aqueles que não vão seguir, mas têm tido muito sucesso. Então, daí a importância que eles têm em que seja realmente falado, seja esclarecido.
é hora, vai haver sim uma transição, não tenho a mínima ideia quando vai haver a transição. É uma hora em que muitos que estão aqui na Terra tipo última chance mesmo. A transição vai acontecer e eles estão voltando o máximo de pessoas que possam continuar voltando aqui. Na realidade, pode ter quem vai poder voltar aqui e vai ter aqueles que vão ter que ir para um planeta em que você seja lá, não sei, na época do bronze ou época de qualquer coisa, e vai ter que recomeçar uma caminhada, porque não está conseguindo mais acompanhar a evolução do planeta atual, entendeu? Então, estamos numa transformação, ela é grande, e a gente não percebe. Eles me dão uma ciência, não me dizem nada, não tem datas, não tem nada, mas eles me dão um sentimento. Houve agora uma situação lá em Mianmar, eu parei, olhei, e aquilo veio muito claro. Vão acontecer mais, porque a negatividade dos pensamentos, quanto mais pensamentos negativos e guerras e brigas a Terra sente. Ela sente por dentro. E não sei porquê. Ali, aquela parte da Ásia, eu não posso te explicar, ela está em muita evolução, e como outras partes que não entendi muito bem. Às vezes, o que eu sinto não vai haver guerras, calma, mas vão acontecer outras coisas. Então, tudo isso vai te conscientizando como se você tivesse uma visão maior, entendeu? E por isso veio de novo. Não, fala o que você tem que dizer. Você está tendo esses últimos momentos de falar. De tentar conversar com o Carlos e ajudar ele. A minha ideia era te ajudar. Não tinha a ideia de gravar você sempre tentando pegar a gente pelo pé. Mas a ideia não era falar, era te passar essas coisas para... Não sei, porque o teu trabalho sempre é muito importante. Você pode... Eu adoro a tua humildade, isso é muito importante, mas o canal, ele veio com uma missão que está sendo cumprida. E vai continuar sendo cumprido cada vez mais. Então, é bonito de ver, você sempre empenhado, porque eles usam mesmo. Você sabe que a gente tinha marcado ontem, não estava bem. Eles queriam que eu falasse, mas eu não ia conseguir. Eu estava com muito cansaço, o coração estava muito inquieto, pior que hoje. E eu disse, não dá hoje, eu vou falar com o Carlos, porque eu passei uma noite realmente muito ruim. Eu disse, vou falar com o Carlos, e a gente mudou para hoje, sim. E eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. E é isso, Carlos, por isso que eu até te falo, faço perguntas, porque, na realidade, na minha situação atual, de estar sentindo dores, de estar sentindo o meu coração aqui, estou falando, mas ele tem uma taquicardia muito forte, e eu sentado, e uma série de coisas que para mim é ruim, é difícil você ficar, eu estou conseguindo lembrar de algumas coisas, mas eu preciso ser provocado por você, porque você, acho que a maior função nesse canal é a hora das perguntas, porque ali é a hora que você para pensar o que aconteceu mesmo, o que não aconteceu. Então, essa eu acho que é a proposta mesmo, você está certo. Muito obrigado por a gente estar conversando de novo. Quando falaram para você, fale mais uma vez, eu fico pensando, até que ponto você pensou que fosse falar comigo e até que ponto eles sabiam que isso ia virar uma nova entrevista e que esses esclarecimentos seriam compartilhados com todos? Pois isso é sempre a nossa incógnita, né? Porque nós que
passamos por EQM, a gente tem uma dificuldade de falar muito grande. Somos os malucos, mas somos malucos mesmo. Poucas pessoas ainda estão tendo esse discernimento da importância do que é a EQM, não só para as pessoas, mas como para os outros. E eu não imaginava estar aqui de novo, porque na realidade eu vivo dia a dia, porque o negócio, né? Então eu vivo cada dia, cada momento, e não penso mais em nada, mas para mim foi uma forçação de barra, mas eu entendi até porque é importante, sim, as pessoas precisam. Eu acho que o que você falou agora vai dar um acolhimento, um carinho, uma compreensão para quem está ou vai escutar muito grande. Eu acho essa nossa conversa de uma importância ímpar. Eu juro para você que eu continuo do mesmo jeito que foi a primeira, eu continuo fica sempre na minha cabeça, eu não tenho o que falar, parece assim, me faltam palavras, mas não sei, a gente fala, é impressionante. Você fala e a gente vai perguntando. Eu queria saber, você sempre fala eles, são quantos? São muitos, é uma vida, é um movimento. Você como físico imagina aquelas partículas todas brilhando em todo momento, em todo o espaço. É isso, é movimento, tudo é movimento. São várias existências que falam com você? Olha, Carlos, eu não tenho nada, não sei de nada de outros planetas, isso não é uma coisa que a gente nunca perguntou, mas não são vários que falam comigo, mas o que me é demonstrado e explicado é o movimento entre o céu e a terra. Vamos dizer assim, que eu chamo. Eu digo que é entre o céu e a terra. E até falo que esse entre o céu e a terra porque houve uma vontade minha de escrever um livro, eu fui até o capítulo 2, mas a saúde não tem como mais, mas o nome dele era Entre o Céu e a Terra. E eu parei, né? Não tem condição mais. Mas existe uma pessoa que tem a incumbência de conversar com você ou é um grupo? Cada dia é um diferente? Eu cito um grupo, foi me mostrado 7 pessoas, na realidade apresentado, 7 pessoas, que são como companheiros meus, que trabalhavam comigo. Então existem essas 7 pessoas, a mais. Veja só, você contou que você trabalhava lá recebendo pessoas que partiam abruptamente daqui. De uma certa forma, me parece meio claro que a sua experiência aqui, inclusive isso que você nos fala, é como que uma aula magna sobre o que acontece para que as famílias das pessoas que partiram abruptamente possam ter uma maior compreensão sobre o que de fato acontece. Tem alguma lógica nisso que eu falei? Tem uma lógica, mas inclusive não sou eu que estou só falando, né? Porque, na realidade, se você ouvir muitas das histórias, você vai ver que isso é falado, talvez não no detalhe, talvez que eu esteja falando, porque eu não posso fazer porque eu faço parte. Eu me sinto parte da equipe. Então, existe sim atendimentos, existem, eu não sei quantos, mas existem colônias de atendimento dessas horas difíceis, ou talvez dessas horas de operações em que as pessoas se afastam. É a mesma coisa, você tem relatos suficientes para mostrar, como eles dizem, que é claro que a hora que a pessoa está num acidente de carro, ela se afasta. Na hora que a pessoa está numa dor de uma cirurgia, que ela começa, que perdeu, às vezes, até o efeito da anestesia, que eles nos afastam.
O que eles querem deixar é claro, eles querem deixar claro que a ação deles é constante. Entendeu? Eles estão nesse trabalho árduo, tentando evitar muita coisa, senão isso, eu já ouvi relatos que eu não vou me lembrar, mas de que a pessoa realmente foi afastada e está vendo o acidente, a moto rodando, ou o carro, e não sei o que, e ela não está mais lá. Ela não está sentindo a dor daquele momento. Então, a ideia não é nós estarmos aqui para sofrer. A ideia é que nós estejamos aqui para aprender. De uma certa forma, é como você fazer uma pós-graduação, um curso intensivo, para crescer espiritualmente. Porque lá você vive o amor, você vive a paz. É tudo muito tranquilo. Você não vai experienciar raiva, você não vai experienciar ódio, você não vai experienciar uma série de coisas, sensações sexuais como a gente sente aqui, nada. É porque é uma outra situação. E quando você vem e é obrigado a decidir se você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal, se você vai interferir na vida de alguém, atrapalhar a vida de alguém, ou... enfim, nós estamos aqui para aprender e para ajudar. É o amor, é praticar o amor. E isso é o que eles querem que as pessoas entendam. Não vai mudar. Aí muitos vão chamar de karma, outros vão chamar de, sei lá, dão tantos nomes hoje em dia, mas na realidade você acumula sim para você, porque na hora que você... quando a gente vê aquele filme, cara, da nossa vida, você sente cada coisa. E você que se julga, não tem um julgador. Não tem lá o cara com um cajado ou com um martelo, qualquer coisa, porque você se julga. O sentimento está dentro de você, você sente lá. Então você mesmo vai dizer, caraca, o que eu fiz? Que louco. Entendeu? Porque você vai sentir a dor do outro e vai sentir a tua dor. E principalmente, uma coisa que ficou muito clara para mim ontem, principalmente ontem, eles falaram, nós viemos em família, cara. E não é à toa, nós escolhemos a família. Nós sabemos as pessoas que a gente precisa nascer, às vezes, muitas vezes o filho nasce com a obrigatoriedade daquela pessoa que é o pai amar, porque não amava, porque odiava, ou porque agrediu em um outro momento nesse planeta. Então o amor, principalmente das famílias, e hoje as famílias estão se separando, estão se degradando, é o que eles dizem, é essencial, é resgate. Para quem chama de karma, tudo bem, é resgate de qualquer coisa. Mas é resgate, é simples resgate. Você não... não, porque não, acumulou, a pessoa às vezes foi agressora e você aceitou vir para aquela pessoa, para você como filho tentar amar aquela pessoa que é o pai, que numa outra não era pai e te agrediu, ou te deu um tiro, ou seja o que for. Então tudo há um consenso para você evoluir, mas tentar ajudar a evolução de outros. E o início disso está na família. Depois vem os grupos maiores, que são as religiões. Embora elas não consigam transmitir, elas dão sentido às pessoas de fazerem trabalhos com pessoas que estão precisando e exercitar amor, aquele amor puro, não fazer por obrigação. Então, eu falei para você, hoje em dia, para mim, eu não tenho religião, mas eu trabalhei muito no catolicismo, eu trabalhei muito em várias oportunidades e religiões, eu estudei várias religiões, e a gente sabe que são ferramentas que não vão ser cortadas. E isso é importante. Não importa a religião de ninguém, o que importa é fazer, é o amar, é o viver bem num grupo social. Hoje eu entendo até muitas religiões das pessoas terem encontro de casais, da necessidade de revitalizar a vida conjugal e revitalizar a vida familiar, porque é importante, é uma célula importante que está resgatando muito entre aquelas pessoas. E daí você vai e começa a entrar, e eu vejo isso funciona muito bem, você começar a entrar em outras obras sociais,
Então, a religião canaliza muito. E nós, às vezes, queremos muitas explicações. A verdade é essa. A gente pede muito, porque a gente quer entender. Poxa, mas eu estou assim, eu estou assim. Na realidade, não importa, é seguir, é ser feliz. É sair, é convívio social, é estar numa festa, não é se isolar. Eu questiono, às vezes, eu sempre li muito sobre monges aqueles monges que se isolam. Eu questionava muito isso. Eles tentando ascender ali numa outra situação. E o que eles me dizem eles estão ali, mas é como se estivesse parado nesse momento. Embora estejam numa ótima sintonia, eles estejam vibrando muito para o planeta, mas é como se eles estivessem, ao mesmo tempo, perdendo toda a oportunidade de experienciar o que nós viemos experienciar. Simples. É viver entre nós, é nos compreender, é nos aceitar. Então, isso tem sido muito forte para mim. Queria aproveitar e fazer uma pergunta a você que surgiu em mim a partir da observação de tantos relatos. A coisa mais comum que tem é a pessoa não se lembrar da família aqui, nesse processo da EQM. Porém, esta pessoa que não se lembra da família, ela é muitas vezes recebida por um parente falecido e que às vezes ela nem conheceu. Eu fui recebido pelo meu avô, que quando eu nasci já tinha falecido, mas eu sabia que era meu avô. O que parece ser uma contradição, mas eu tenho uma sugestão de explicação que eu queria saber se faz sentido para você, já que você trabalha nessa área, recebendo as pessoas que têm partida brusca. Eu fiquei pensando, será que esse esquecimento da família aqui não é colocado nas pessoas para que seja mais fácil o desligamento daqui? E que no momento oportuno, aí naturalmente elas vão se lembrar de coisas, mas já estarão no momento em que isso não será tão pesado? É tudo uma questão da necessidade da pessoa. Na realidade, o que eu entendo é que quando você parte, está bloqueado, sim, esse sentimento em relação à família. Parece que há um corte do você com o aqui, entendeu? E você está lá. Para você realmente poder chegar e poder seguir. Porque se você parar para pensar, Carlos, se toda vez que nós chegarmos lá, quem não ama, pelo amor de Deus, quem não ama seu filho, seu neto, sei lá, para mim é muito difícil isso. Então você vai ficar, será que estão bem, será que não estão bem? E isso não vai, não facilita o teu desligamento e o trabalho que vai ser feito para a sua ambientação, porque é um processo. Não é simplesmente você foi. Há um processo que começa aqui e continua lá. Até você estar normal e até poder vir ver os seus familiares acompanhado e poder ter ciência de como estão as coisas. Para muitas pessoas, eu vou te explicar isso te contando um sonho que eu tive já, e não foi uma, foi duas, sobre isso. Eu tenho uma mãe com 93 anos. Ela já está numa fase, embora ela esteja aparentemente bem, mas está muito magra, ela já está com aqueles problemas de esquecimento direto. A gente sabe que está numa situação muito difícil. Está difícil, né? Vamos dizer, né, como brinca meu irmão, está na fila, né? E eu sonhei que eu estaria acolhendo ela. Estaria meu avô e estaria a minha tia, que já falecida também há anos. Porque ela vai partir por esse estado de confusão na cabeça dela, que ela
ela repete as coisas o tempo todo e ela não consegue mais associar onde morava, onde não morava. Por esse estado, na hora que for acontecer aquilo, vai acontecer, acabou, é o que eu estou sentindo no caso dela. Ela precisa de alguém bem ligado a ela ainda, que ajude, porque no sonho, Carlos, era tão interessante que eu falava: mãe, mas olha o vovô, seu pai, olha, ele está aí, mãe. Eu vi ela perdida. A tia Dalva, você era tão ligada com a tia Dalva, ela está aqui também, mas te recebendo. Calma, está tudo bem. E o sonho, Carlos, eu lá vou estar pensando nisso, cara, até na minha situação. E foi uma coisa assim, que para mim foi muito bonita, foi muito legal. Se eu puder ter realmente, se isso acontecer, se eu tiver essa oportunidade de vir com alguém e ajudar essa passagem, se eles me relatam como será confusa, né, pela situação dela, porque é um corte. Você está aqui, Carlos, numa situação, e a tua consciência de repente se acha no outro. Mas não é as pessoas acham que é uma coisa automática. Eu estou usando esse corpo aqui, de repente eu não estou mais usando esse corpo aqui, tá tranquilo. Não. Há um corte do cordão, há um processo, como o nascimento é um processo do espírito se juntar aquele corpinho em desenvolvimento. Começa antes. É correto pensar que, passado um tempo, todos vão se lembrar dessa vivência que tiveram aqui? Como todos, dependendo, claro, de certas situações, vão poder revisitar e ver a situação. Existem grupos que trazem normalmente. Você consegue revisitar os seus parentes e saber da situação, só que você vai saber de uma situação no nível geral, você sabe toda a vida das pessoas. E você tem que estar preparado. Preparado para quê? Para encarar os seus parentes, seus amigos, com toda a realidade, no e cru. O que realmente são, o que realmente pensam, que fazem. Você imagina um mundo sem mentiras, se ninguém mentisse, falasse só a verdade. Você está se referindo a quê? A pessoa fora daqui, quando ela observa o mundo daqui, ela observa a verdade e não a mentira? Consciência, claro. Ela vê a vida da pessoa, de quem está aqui, quem conviveu ou não, clara, nítida, do passado, presente e futuro. É uma coisa normal, por isso há um preparo. São dois estados. Consciência fechada, consciência está perto, mas está fechada pelo nosso cérebro, pelo nosso organismo. Por esse, hoje eu chamo de célula, né? A gente está aqui aprisionado. Mas quando você muda para cá, consciência só, sem corpo físico, é tudo diferente. Você não vai fazer isso de uma hora para outra, porque você vai ter uma consciência unida. É como você costuma exemplificar muito para mim, porque eu falo com poucas pessoas. É como quando eu entro no mar. Eu entro no mar em sonho ou em realidade. Entrava, porque eu não consigo mais. Mas é como se eu estivesse ali. Eu sou o mar. Em sonho eu posso estar dentro do mar. Já estive dentro do mar. Você se refere à ligação com tudo e com todos? Tudo e com todos. Ela é plena, ela é tranquila. Hoje, é isso que eu te digo. Mas são muitas pessoas. Se você, dentro do ponto de vista que você está lá enxergando em algum momento, seja em sonho, sei lá, seja em que for, você vê um movimento que é perene, ele não é incessante. Eu diria que está tudo muito mais vivo do que a gente imagina. Muito mais? Vivo. A vida é o todo, tudo está com vida, tudo está palpável. E você se sente ligado a tudo sem perder a sua individualidade? Sem perder a sua individualidade. Isso era uma coisa que eu me questionava muito, principalmente enquanto você está num processo que eu digo que tem essas colônias, né, vamos dizer assim, que te recebem e tudo. Ali você ainda tem, embora você
sinto todo, você ainda está mais individualizado, você está num estágio ainda mais individualizado, mas quanto mais você entra profundo em uma coisa mais forte, você cada vez mais parece, mantendo a individualidade que você está, pertencente àquele todo. E isso é muito pleno. Por isso você convive muito com a energia positiva, por isso essa sensação de felicidade muito grande. É o todo, porque é feliz, é amor. É interessante porque todos querem ficar lá. Quer dizer, é rara a pessoa que numa experiência, já aconteceu, né? Da pessoa querer ficar lá, porém os seres que acompanham essa pessoa falam, não, mas você precisa voltar por causa disso. Fica aquele trabalho de convencimento para que a pessoa use o livre-arbítrio, porém as pessoas ajudam, vamos dizer assim. Sim, ajudam, porque não é momento mesmo, mas ela está tendo uma experiência para ela poder entender, rever sua vida e entender que pode mudar. Então, aí me faz pensar sobre o tal contrato que muitos falam que nós assinamos antes de vir para cá e que a pessoa precisaria voltar até porque ela não cumpriu aquilo que ela mesma se predispôs a fazer quando vinha para cá. Como é que é isso? Na verdade, a gente chama contrato porque a gente tem a nossa visão pequena, mas você senta com várias pessoas que podem fazer isso contigo e vai montando a tua estada aqui, porque a estada aqui era muito boa. Várias pessoas gostariam de ter a experiência, porque você experiencia tudo muito diferente consegue ter, você consegue ter um crescimento se quiser. É claro, como você falou, a maioria chega lá, teve uma vida tranquila, a energia é positiva, a energia é boa, e você é sugado por essa luz branca, você é sugado pela coisa, como vai ter pessoas que vão acabar, a energia não é tão boa, ainda está em processo de aprendizado e vão ser sugados para áreas que ainda não conseguem ter a noção real do que está acontecendo, porque elas estão ali e vai ter ajuda do mesmo jeito, vai, mas não estão, ainda são atraídas, infelizmente, por essa, né, que o pessoal fala massa mais escura, aí o pessoal compara com lama, compara com deserto, compara com uma série de coisas, porque é um lugar que os pensamentos ainda são mais difíceis. Não que essas pessoas não vão conseguir continuar crescendo e alcançar e recuperando muitas vezes alguma coisa. Ou seja, vindo compulsoriamente, como muitos estão aí, compulsoriamente, o mundo está nisso, porque muitos compulsoriamente desceram, porque é amor, uma chance, eles não vão deixar de dar oportunidade a ninguém. É amor, cara. Então eles jogam, todo mundo. Então existe esse contrato ou este arranjo, essa decisão, o que eu vou fazer lá? Imagina o mundo de antigamente, em que o teu vizinho chegava, olha, vamos combinar isso. E você dizia, ok, a gente faz isso, a gente faz aquilo, isso, e acontecia antigamente. A pessoa dizia que era o fio do bigode, confiava, né? É assim, você faz ali um planejamento e ali não há mais, digamos assim, crianças. São pessoas e você tem um interesse. E essas pessoas que dão esse apoio, entre as quais eu sei que você está? Eu estou na recepção dos abruptos. Todas essas pessoas que cuidam, elas são pessoas que já viveram aqui como você está vivendo? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Gilson, onde ele continua a nos contar as suas experiências. O link está aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?